Graça e paz, família e paz. As suas palmas foram boas para Jesus, mas não foram excelentes. A sua melhor salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aí sim. Que bom podermos celebrar o nosso Senhor e Salvador nessa manhã. A você que esperava tão ansiosamente, aqui está Ele, o Sami. Que coisa boa. É hoje pela manhã o lançamento, então nós teremos 3 espaços, tá bom? Para nós não ficarmos muito sufocados. Então na livraria nós teremos, ao lado da livraria teremos o espaço onde você pode adquirir, e também haverá uma mesa ali na saída, tá bom? Que você pode adquirir. Pastor Marcos Davi, muito obrigado por esse presente. Teu silêncio hoje, viu? Deus tem nos abençoado muito através dessas literaturas. Nelson, já adquiriu a sua, Nelson? Vai, então vem cá, toma. Esse é o da Aninha. Meu presente para a Aninha. Deus abençoe. É um prazer estar com vocês hoje pela manhã, mas eu preciso fazer algumas menções antes de entrar na mensagem. Deus tem falado ao nosso coração e nos permitido conviver com pessoas muito especiais. Pessoas que Deus tem usado, tanto nesse país chamado Brasil, quanto também fora dele. E é uma alegria poder receber cada uma dessas pessoas. Hoje pela manhã, eu tenho o pastor Bruno Nicolete, a esposa Noemi, os filhos Lucas e o Noah. São lá da Alemanha. Cadê vocês? Cadê vocês? Fica de pé um pouquinho. A Deus toda a glória pela vida de vocês. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria ter vocês aqui, pastor. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe abundantemente, que Deus faça coroar de êxito a missão de vocês ali na Alemanha. Que o Senhor continue a colocar palavras doces e graciosas no coração e nos lábios de vocês em todo o tempo. Que Deus faça coisas excelentes naquela terra que nós amamos tanto. Tá bom? Deus abençoe. No finalzinho eu compartilho um abraço com o pastor e com a sua esposa e com as crianças também. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Tenho também a Gabi e a irmã Antoniette, lá de Roraima. Fica em pé. Lá de Roraima, do outro lado do país. Olha, Deus abençoe. Sejam bem-vindas. Pessoas queridas, uma filha querida que eu conheci lá em Roraima. Sejam bem-vindas. Deus abençoe. No mês de maio do ano de 2020, se eu não estou equivocado, às 10h15 da manhã, eu recebi uma mensagem. E essa mensagem, no dia 23 de maio, ela abalou meu coração e me fez colocar os joelhos em oração. Uma querida pediu oração pela filha, que estava a caminho de Mogi das Cruzes, aos 1 ano e 8 meses de idade, acometida por uma grave enfermidade. 3 dias depois, o Senhor tomou a Luísa para si. 1 ano e 8 meses. O Senhor a tomou para si. Desde então nós temos acompanhado a Paula, o Ederson e o Davi. Cadê a Paula? Vem aqui, Paula. Eu preciso trazer você aqui. E hoje o Senhor nos permite ter a Paula aqui conosco. Grávida do Samuel. A Deus toda a glória. Uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher que o Senhor presenteou agora com a vida do pequeno Samuel, que nós estamos aguardando ansiosamente pela presença dele. Disse a Paula que o Samuel não vem para substituir a Luísa, pelo contrário, vem para demonstrar a graça de um coração extremamente gentil do nosso Pai amoroso, que não nos deixa lacunas entreabertas, que não deixa espaços entreabertos. Hoje está aqui a Paulinha, depois desse tempo. Que Deus te abençoe, minha filha. Amém. Que Deus abençoe a vida do Sam, do Anderson também. Cadê o Anderson, papai? Está ali, feliz da vida, aos prantos também. Que bom ter vocês aqui hoje pela manhã. Deixa eu orar com vocês, aproveitar e orar com a Paulinha também. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos concede, certamente uma manhã onde o Senhor fará coisas maravilhosas, assim como disse o pastor Marcos Davi. Hoje é uma manhã daquelas,
onde há uma visitação plena do Teu Santo Espírito e o favor do Senhor sendo derramado sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Muito obrigado, Pai, porque aqui existem muitas histórias, certamente de sofrimento e de dor, mas nenhuma delas ausente de graça, de bondade, de misericórdia e de favor. Certamente, Pai, nessa manhã, o Senhor restaurará sonhos. Nessa manhã, o Senhor trará à existência, como comentarei na nossa mensagem, coisas que não existem, como se já existissem. Nessa manhã, o Senhor fará milagres, como disse o pastor Marcos Davi, o Senhor fará maravilhas, porque essa é a característica do Senhor, não porque é algo novo, na realidade, porque é o Deus sempre presente, agindo em nosso favor. Usa nessa manhã meus lábios, mente e coração para o louvor da Tua glória. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida da Paulo, do Anderson, do pequeno Davi e do Samuel também. Que o Senhor os conduza e conduza graciosamente em todo o tempo para o louvor da Sua glória. Se você concorda, você diz amém. Amém. Deus abençoe, meu filho. É com Deus. Deus abençoe. Desce devagarinho, tá? Depois de tantas emoções, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Pastor Marcos Davi, numa excelente mensagem na semana passada, nos falou que Deus não precisa de nós, mas Deus, certamente, Ele conta comigo e Ele conta com você. Deus não precisa de nós, mas Ele certamente conta conosco em todo o tempo. Aqui o slide não está aparecendo para mim, eu não sei se houve algum problema nosso na técnica, tá? Mas se houvesse, me dá só um toque dizendo que houve, para eu saber, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, então eu queria te convidar nessa manhã a esse texto. Um texto que falou muito ao meu coração e um texto que certamente falará tremendamente ao seu coração e é um texto muito conhecido. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Versículos de 1 a 11, diz assim para mim e para você: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, diz o texto, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos seus companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Repete comigo: não é hora de parar. Não é hora de desistir. A narrativa do texto diz que Jesus está cercado por uma multidão que o apertava. Essa multidão estava desejosa de ouvir a palavra de Deus, mas acredito eu que não somente desejosa de ouvir a palavra de Deus, mas ouvir uma palavra de Deus. Ele, Jesus, certamente tem muito a dizer a mim
Ele tem muito a dizer a você, Ele tem muito a dizer àquelas pessoas que estão no seu entorno, mas principalmente tratar coisas que estão dentro do seu próprio coração. O lago de Genezaré, só para eu te posicionar, ele é conhecido também como o Mar de Tiberíades, ou em alguns outros momentos, o Mar da Galileia. Um local que parece simples, mas é um local com 20 quilômetros de extensão e 12 quilômetros de largura, tendo entre 20 e 230 metros de profundidade. Nesse lugar, pelo menos 18 dos 33 milagres de Jesus foram realizados, não somente ali, mas na região do entorno do Mar da Galileia. Nesse lugar, o choque dos ventos frios que descem das montanhas, ele se encontra na superfície agora, com a aquecida desse lago, a superfície quente desse lago, e provoca tempestades repentinas, como aquelas que você e eu sabemos que aconteceu com os discípulos, quando na travessia, estando eles no barco, e onde Jesus se pronuncia dizendo: mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. O evangelista Lucas, ele vai fazer um destaque nesse texto sobre algo muito interessante, e que talvez tenha passado despercebidos por todos, mas não aos olhos atentos, não aos olhos sensíveis do evangelista Lucas. Ele disse, no texto que nós acabamos de ler, que Jesus notou que havia 2 barcos, pastor Marcos Davi, vazios, deixados por pescadores que naquele momento lavavam as suas redes. Queridos, prestem bastante atenção. Lavar as redes sempre era algo que deveria ser muito comum na vida dos pescadores. Mas naquele dia, ali, à beira do lago de Genezaré, para Jesus, não era de maneira alguma um dia comum. Os pescadores estavam lavando as redes porque tinha um significado diferente. Significava naquele momento um retorno completamente frustrado. A pescaria havia durado, diz o texto, uma noite inteira, sem nenhum resultado. Lavar as redes naquele momento representava desistência, representava uma decisão de parar, um momento de ir embora, um momento de desistir, um momento de desânimo, um momento para entregar, Edinaldo, os pontos. Eles estão lavando as redes como se não voltassem mais agora para o mar. Naquele dia, lavar as redes significou que era um período sem volta, que todo esforço foi inútil, que todo investimento não teria valido a pena, que nada poderia ser mudado além das circunstâncias experimentadas. Nós não pegamos nada. Lavar as redes significava que não havia motivos para se alegrar. A exemplo do que aconteceu com os pescadores junto à praia, eu e vocês, escute, nós somos tentados a lavarmos as nossas redes e desistirmos da nossa missão. Não mais nos importarmos com o chamado que cada um de nós recebeu, a não mais nos lançarmos ao movimento de encontro àquilo que Deus tem para cada um de nós. Queridos e queridas, há pessoas cansadas de lutar, há pessoas exaustas por fazer tudo aquilo que acredita ser o certo, e ainda assim parece que tudo está dando errado, não alcançam os resultados desejados e nem conseguem colher os frutos esperados. Mas escute, ainda não é hora de parar, ainda não é hora de desistir.
Existem pessoas que têm lutado, mas vêm sendo tragadas pelas garras do desânimo. Um desânimo, Nelson, que geralmente é causado por circunstâncias inesperadas, como as tempestades do lago de Genezaré. Lavar as redes significava para eles uma noite de derrota, uma noite, Marcos, de fracasso. A exemplo daqueles pescadores, nós somos sufocados pela tentação de desistir do projeto de Deus para a nossa vida. Mas ainda, queridos e queridas, amigos e amigas, ainda não é hora de parar, não é hora de desanimar. Não é hora de desistir, não é hora de lavar as redes e desistirmos da pescaria, e nem sequer de recolhermos os barcos. Desistir não é o meu, desistir não é o seu, desistir, Gabi, não é o nosso chamado. Porque disse John Maxwell que o fracasso vem facilmente para todos nós, mas o preço do sucesso é a perseverança. Por isso, Tiago, escute, no capítulo 1, no versículo 12, vai dizer: feliz é aquele que suporta, de que maneira? Com paciência as provações e tentações. Porque depois, diz ele, receberá a coroa de glória que Deus prometeu àqueles que o amam. Queridos, o desânimo, ele faz obscurecer a nossa fé. Ele tem a propriedade, a capacidade de anular as nossas forças espirituais. Parece até não haver mais esperança por aquilo que está por vir. Mas Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, ele vai modificar esse discurso, ele vai transformar essa fala, ele vai transformar os sentimentos desse coração, porque ele diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. É assim que o Senhor faz conosco, e essa é a mensagem de Isaías, e para o seu e para o meu coração. Não é hora de parar, não é hora de desanimar. Tudo parece que já está consumado e não haver mais esperança. Parecia que tudo já estava escrito, tudo já estava consumado, tudo já estava realizado, mas Jesus colocou os pés na praia. E isso muda toda a circunstância. Jesus colocou os seus pés na praia, Ele entrou em cena para mudar histórias e transformar realidades. Quando nós pensamos em deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, o Senhor se move em nossa direção, Silvia, porque não é hora de parar, não é hora de desistir. Possivelmente, existem pessoas que entraram aqui nessa manhã, dispostas a entregar os pontos, estarem prontas para desistir. Pessoas que estão lutando contra a sua própria vontade de continuar. Mas a mensagem de Deus para nós é que não é hora de parar, não é hora de desistir. Não é hora de entregar os pontos. A mensagem para o seu e para o meu coração hoje é que é hora de cada um de nós prosseguir. Pastor, quais motivos eu teria para isso? Primeiro, sempre que Deus entra em cena, acontece ou acontecerá uma intervenção divina. Sempre que Jesus entrar em cena, acontecerá uma intervenção divina. E o pastor Marcos Davi já citou isso hoje pela manhã. Ele está entre nós. Ele entrou em cena na minha, Ele entrou em cena na sua vida nessa manhã. E eu trago uma frase para você que talvez faça muito sentido. Deus não precisa, escute, de cenários favoráveis para nos tirar de um momento de dor. Não pergunte a Jesus como Ele fará.
apenas obedeça ao que Ele te disser. Se Jesus precisa de cenários favoráveis ou cenários favoráveis, perguntaria você a mim, eu te diria, pergunte aos convidados para as bodas de Caná de Galileia, quando a água foi transformada em vinho. Se ele precisa de cenários favoráveis, pergunte à mulher com a doença hemorrágica há 12 anos e que já havia investido todos os seus recursos, e não havia sido curada até Jesus entrar em cena. Se ele precisa de um cenário favorável, vá até a estrada de Jericó e pergunte pelo cego chamado Bartimeu, que ficava ali, mas você não vai encontrá-lo mais lá, porque Jesus o tirou de lá. Tem dúvidas, queridos, nessa manhã? Se Jesus precisa de cenários favoráveis, vá até Betesda e perguntem pelo coxo que estava lá há 38 anos, estava condenado à morte, pegou a sua maca e voltou à vida. Tem dúvidas? Pergunte à multidão que foi servida com 5 pães e 2 peixes, e que após a partilha, diz que sobraram 12 outros cestos cheios. Se Jesus precisa de circunstâncias favoráveis, pergunte a Marta e pergunte a Maria sobre o seu irmão Lázaro. Visite a parábola do filho pródigo e ouça o som de festa pelo filho que foi encontrado. O texto diz, ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. Se Jesus precisa de cenários favoráveis, eu acredito que não. Eu acredito que não. Queridos e queridas, não é hora de parar. Mesmo diante dos nossos aparentes fracassos e derrotas, ainda que tudo pareça contrário e nossas orações pareçam não estar sendo ouvidas, Deus está ativo, Deus está em movimento, Deus está trabalhando para que possamos produzir o resultado que Ele deseja. Ainda não é hora de parar. Isaías capítulo 64, versículo 4, vai dizer que esse é o Deus que está trabalhando em todo o tempo para aquele que nele esperam. O Emanuel, o Deus conosco, sempre esteve e sempre estará presente. Eu e vocês, nós sabemos que é desafiador levantarmos depois que nós caímos, que é difícil recomeçar, depois que acreditamos que tudo tenha terminado. Mas nossa confiança não está em nossas competências, não está nas nossas habilidades, não está na nossa força. Pela vontade de Pedro, narrado no texto, as redes e o barco teriam sido deixados onde estavam, e o capítulo anterior da pesca encerraria sua história. Mas Jesus, o Senhor dos recomeços, disse: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes ao mar. Ainda que pareça difícil, é preciso recomeçar. Não é hora de desistir, pastor Breno. Nenhum de nós, queridos, é a frase que você vai ver, porque nenhum de nós é responsável pelo resultado da sua obediência. Romanos capítulo 4, versículo 17 vai dizer que Deus dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. O salmista no Salmo 29, no versos 4 e 5 diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Não é hora de parar, é hora de obedecer. Lancem as redes ao mar. Não pare, não desista. É hora de acreditar, porque foi Ele que disse que tudo é possível
àquele que crê. Segundo lugar, a fé para recomeçar precisa ser maior do que o medo que nos levou a pensar em desistir. A fé para recomeçar precisa ser maior do que o medo que nos levou a pensar em desistir. Essa é a tônica do texto no contexto. Simão vai responder a Jesus quando ele diz: lance as redes, vamos para lugares mais profundos. Ele diz: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. A incerteza e as dúvidas fizeram Pedro deixar o barco e as redes na praia, porque o esgotamento dominava o seu físico, dominava a sua mente, dominava o seu coração, mas Jesus o convidou para um tempo de superação. Não foi para águas mais rasas, o convidou para um relacionamento mais profundo. Por isso Campbell Morgan vai dizer assim: Deus não pode usar homens trêmulos e temerosos. Às vezes, não importa, escute, o quanto nós somos capazes de suportar, mas o quanto estamos dispostos a continuar crendo, acreditando e seguindo em frente. Por que você fala isso, pastor? Porque a cada ou após cada noite difícil, sempre haverá uma manhã repleta de possibilidades. E é isso que o texto diz, que o encontro deles acontece, porque o choro pode, mas a alegria vem pela manhã. Queridos e queridas, Pedro, mesmo diante das lutas internas e do conflito com o seu coração, ele tira os olhos do fracasso e abre as portas para a esperança. A sua confiança sai das suas mãos e vai para as mãos daquele que governa. Ele responde, Pedro vai responder, depois de tentar se justificar: mas por ser o Senhor quem nos pede. Mesmo que o meu coração esteja duvidoso, mesmo que o meu coração esteja temeroso, mesmo que não haja fé o suficiente, porque foi o Senhor quem pediu, eu vou lançar as redes novamente. Lamentações capítulo 3, versículos 21 e o versículo 22 diz: ainda ouso ter esperança, quando me recordo disso, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias, diz o texto, são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. O medo da repetição de um fracasso pode limitar a continuidade da trajetória em direção dos projetos de Deus para nós. Não é hora de parar, não é hora de desistir. E vai mais uma frase para você, que é a próxima. Não precisamos entender o que Deus está fazendo, senão apenas nos submeter às suas realizações. Queridos e queridas, se você está pensando em desistir do seu casamento, do seu emprego, da sua carreira, desistir da sua igreja, desistir da sua fé e, quem sabe, desistir da sua própria vida, porque não encontra mais motivos e não encontra mais motivações para prosseguir, eu preciso te dizer isso nessa manhã. Eu tenho um recado da parte de Deus para você: não é hora de parar. Repete comigo: não é hora de parar. Esse é o recado de Deus para você. É o recado de Deus para mim: não é hora de parar, não é hora de desistir. Lucas capítulo 17, versículo 5, diante das circunstâncias do coração dos discípulos, fizeram uma oração e um pedido a Jesus: faça a nossa fé crescer, aumenta a nossa fé.
Terceiro e último lugar, aquilo que Deus fizer através de nós, sempre transbordará sobre aqueles que estiverem diante, ao lado, junto a nós. Diz que a pescaria resultou não apenas para Pedro, mas para todos aqueles que estavam juntos a ele. Quem é que está sendo vencido pelo desânimo? Há alguém aqui nessa manhã? Não precisa responder. Quem é que está lutando contra as garras do desânimo? Há alguém aqui nessa manhã que está lutando contra as garras do desânimo? Quem é que nessa manhã que está pensando em deixar o barco na areia, lavar as redes? Não é hora de parar. Não é hora de desistir. É hora de continuar. Deus está te chamando para as águas profundas, para sair em busca dos perdidos. Ele te entregou dons, Ele te entregou talentos, Ele colocou nas suas mãos coisas preciosas por demais. Ele está contando com você, Ele está contando comigo. Ele entregou a mim e a você coisas preciosíssimas para levar até o coração de outras pessoas. Por quê? Porque não existe, a próxima frase que você vai ver, não existe pessoas cujo poder de Deus não possa transformar, ou que estejam tão distantes que Ele não possa alcançar. Queridos, preste bastante atenção nisso. O salmista no Salmo 35, os versos 6 e 7 vai dizer: o Senhor faz tudo como deseja, nos céus, na terra, nos mares e em suas profundezas. Diz o salmista que Ele faz as nuvens subirem sobre a terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. O salmista no Salmo 146, no verso 6, diz que Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele fez o mar e tudo que neles há. O texto diz: Ele cumpre as promessas para sempre. Não é hora de parar. A pesca ainda não terminou, ainda há muito o que fazer. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35 vai dizer: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Em nome de Jesus. No lugar da desolação, o ministério pode vir. No lugar da desolação, Deus começa um processo de transformação. Deus nos faz crescer na terra da nossa aflição. É em meio às tempestades que o pronunciamento do poder de Deus se manifesta. As redes, diz o texto, voltaram cheias e transbordando. Vem coisa boa por aí, não é hora de parar. Queridos, pesquisando sobre esse texto, no Mar da Galileia existem pelo menos 22 espécies diferentes de peixes. Pedro não havia pescado nenhuma delas à noite, mas pela manhã o Senhor juntou os cardumes. Ele faz isso. Ele juntou os cardumes e diz: lance as redes. E ele obedeceu, e diz o texto que os cardumes vieram cheios e transbordando, porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, é o carpinteiro de Nazaré, que está aqui nessa manhã, para agir em seu favor, para agir em meu favor, para mudar, para transformar, para salvar, para curar, para libertar, porque Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele a glória para todos sempre. Amém. Para ele a glória para todos sempre. A ele a glória para todos sempre. A ele a glória para todos sempre. É isso que a gente vai cantar. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Fica de pé. E se você entrou aqui nessa manhã pensando em desistir, não é hora de parar.
O recado dos céus para você nessa manhã é: não é hora de desistir. Há pessoas que entraram aqui nessa manhã e que não fizeram uma decisão por Cristo. Essa é a sua manhã, esse é o seu dia, essa é a sua hora. Pastor, há muito tempo venho sendo confrontado pela palavra, tenho vontade de me converter e ser levado à conversão, mas me falta ânimo, me falta vigor, me falta ímpeto, me falta fé para acreditar. Essa é a sua manhã, em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque eu quero orar com você. Há alguém para Jesus aqui nessa manhã? Essa é a hora. Sai do seu lugar e vem. Pastor, eu sou crente, estou desanimado, desesperado, pensando em deixar os barcos, pensando em deixar as redes, a beira-mar. Essa é a sua hora também. Sai do seu lugar e vem. Vem enquanto a gente canta, porque o Senhor quer tratar você, Ele quer agir na sua vida, Ele quer mudar a sua história. Vem, porque a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Pode ir, Pri. Porque dele, por